Introdução. Já alguma vez se perguntou por que certas pessoas vivem tranquilamente, com tempo para viajar quando querem, enquanto a maioria de nós se vê obrigada a trabalhar todos os dias apenas para pagar as contas? O segredo não está na sorte, mas sim no fato de terem aprendido cedo os passos certos para conquistar a liberdade financeira pessoal. E a boa notícia é que qualquer pessoa, inclusive você, também pode chegar lá. A liberdade financeira pessoal não é um conceito distante, nem um sonho reservado apenas para os ricos. Na realidade, trata-se de um caminho que pode ser construído passo a passo, através de hábitos consistentes e decisões inteligentes na forma como gerimos o dinheiro. Existem inúmeros exemplos de pessoas comuns, algumas até começaram endividadas, que conseguiram transformar a sua vida aplicando princípios básicos de finanças pessoais. Imagine que a liberdade financeira é como construir uma casa. Cada tijolo que coloca, seja a poupar, investir ou controlar melhor os gastos, fortalece os alicerces. E essa casa não só o protege, como também lhe dá segurança, escolhas e, finalmente, verdadeira liberdade. Estudos recentes mostram que quem começa a poupar e a investir cedo, mesmo com pequenas quantias, consegue reformar-se até 10 anos mais cedo do que a média. Conheci o caso de uma empregada de escritório que ganhava apenas um salário médio. Com disciplina e um plano financeiro bem definido, conseguiu pagar todas as dívidas em 5 anos, comprar a sua própria casa e hoje desfruta de muito mais liberdade. Esse exemplo prova que a liberdade financeira não depende de grandes rendimentos, mas sim de determinação e constância. Ao longo dessa jornada, vai perceber que não existe fórmula mágica para enriquecer de um dia para o outro. O que existe são passos claros, científicos e totalmente possíveis de aplicar. O mais importante é compreender que não precisa esperar por ter muito dinheiro para começar. Pode dar início hoje mesmo, com pequenas ações consistentes. Então, quais são os 7 passos para alcançar a liberdade financeira pessoal? Como pode qualquer pessoa, mesmo alguém comum, aplicá-los e mudar seu futuro? Vamos agora explorar cada etapa de forma prática e objetiva. Passo 1. Definir objetivos financeiros claros. Não se pode conquistar a liberdade financeira sem saber exatamente para onde quer ir. É como conduzir sem destino. Vai gastar combustível, mas nunca chegará a lugar nenhum. Os objetivos financeiros são o farol que orienta todas as suas decisões. Comece por escrever os seus objetivos de forma específica e realista. Em vez de dizer quero ser rico, escreva quero juntar 50 mil euros em 5 anos para comprar um apartamento. Quando transforma o desejo em meta concreta, o cérebro procura formas de alinhar suas ações diárias com esse resultado. Uma amiga minha, contabilista com um salário modesto, vivia sem rumo até que decidiu fixar o objetivo. Quero liquidar 20 mil euros de dívidas em 3 anos. Esse simples ato mudou totalmente as suas escolhas de consumo. Deixou de gastar sem pensar, arranjou um trabalho extra e em 2 anos e meio atingiu a meta. Esse foi o primeiro passo para sua liberdade financeira. A metodologia SMART ajuda bastante. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporizados. Por exemplo, vou poupar 20% do salário durante 12 meses para criar um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Definir objetivos dá-lhe motivação. Nos momentos de fraqueza, quando sentir vontade de desistir, são essas metas que vão lembrá-lo do porquê estar fazendo sacrifícios. E lembre-se, pode começar com pequenas metas, poupar 1.000 euros, liquidar um cartão de crédito, criar o primeiro fundo de emergência. Cada conquista aumenta a sua confiança para desafios maiores. Passo 2. Gerir as despesas com inteligência. A maioria das pessoas não falha por não ganhar dinheiro o suficiente, mas sim por não saber gerir o que ganha. Não importa quanto entra, mas sim quanto consegue reter. A verdadeira chave da riqueza está no controle dos gastos. Um método simples é a regra 50-30-20. 50% do rendimento para necessidades básicas, 30% para desejos pessoais e 20% para poupança e investimento. Se tiver dívidas, pode adaptar para 60-20-20, destinando parte significativa ao pagamento do que deve. Conheci um jovem engenheiro que recebia mais de R$ 2.000 por mês e mesmo assim terminava sempre sem nada. Ao registrar todas as despesas, percebeu que gastava centenas em cafés, refeições fora e compras supérfluas.
Ao reorganizar o orçamento, em apenas 6 meses, poupou mais de R$ 5.000. Essa é a força da gestão consciente. Você pode usar uma aplicação no telemóvel, uma folha de Excel ou até um simples caderno. O essencial é registrar, analisar e ajustar. Além disso, automatizar poupanças é uma estratégia poderosa. Transfira uma parte do salário para uma conta poupança logo que recebe. Assim evita cair na tentação de gastar. Gerir despesas não significa viver em privação. Significa encontrar equilíbrio. Permitir-se alguns prazeres, mas dentro de limites. Lembre-se de que consumo inteligente não é cortar, mas sim otimizar. Gastar de forma a melhorar sua qualidade de vida sem comprometer o futuro. A liberdade financeira é um objetivo elevado, mas alcançável. Definir metas claras e aprender a controlar os gastos são os primeiros alicerces. O próximo passo será descobrir como multiplicar o dinheiro que conseguiu guardar, criando fundos de emergência e começando a investir para o futuro. Passo 3. Construir um fundo de emergência. O que leva milhões de pessoas ao endividamento, mesmo tendo uma renda estável? Não é a falta de poupança, mas sim a ausência de um fundo de emergência. Basta uma doença inesperada, a perda de emprego ou um acidente para destruir anos de esforço. Se deseja ir longe no caminho da liberdade financeira pessoal, precisa criar um colchão de segurança contra imprevistos. Um fundo de emergência é um valor reservado exclusivamente para situações inesperadas, como doença, acidente, desemprego ou uma crise familiar grave. Não é dinheiro para viagens, compras ou desejos pessoais. É o colete salva-vidas que impede que seja arrastado para a espiral das dívidas. Especialistas em finanças recomendam que este fundo seja equivalente a 3 a 6 meses das suas despesas mensais. Se gasta em média €1.000 por mês, o fundo deve variar entre 3.000 e 6.000 euros. Para profissionais independentes, com rendimentos mais instáveis, este fundo pode precisar de 9 a 12 meses de despesas. Um exemplo real. Conheci um guia de turismo que, antes da pandemia da Covid-19, tinha uma vida confortável e nunca se preocupava com dinheiro. Quando o setor parou de repente, toda a sua renda desapareceu. Felizmente, ele já tinha construído um fundo de emergência de cerca de 8.000 euros, suficiente para sustentar a família por mais de 8 meses. Graças a isso, não precisou recorrer a dívidas e manteve a calma para reinventar-se. Esse é o verdadeiro valor de um fundo de emergência. Como construir o seu? Primeiro, calcule exatamente de quanto precisa. Some todas as suas despesas mensais fixas: habitação, alimentação, transportes, seguros, educação dos filhos e multiplique por 3, 6 ou 12 meses, conforme o nível de segurança desejado. Depois, crie um plano de poupança. Não precisa começar com grandes valores. Guarde, por exemplo, 10% do seu rendimento todos os meses. Ao fim de um ano, terá acumulado uma quantia suficiente para cobrir alguns meses de despesas. O segredo está na consistência e na disciplina. O fundo deve ser guardado num local acessível, mas separado da sua conta corrente. Pode ser numa conta poupança ou num depósito a curto prazo. Assim, evita tentações de gastar e garante liquidez quando precisar. É fundamental lembrar: o fundo de emergência não é investimento. Não deve ser aplicado em ações, imóveis ou ativos de risco. Este dinheiro precisa estar disponível e protegido de flutuações de mercado. Outro erro comum é acreditar que o seguro substitui o fundo. O seguro cobre apenas certos riscos específicos, mas não paga a renda, a comida ou as contas diárias se ficar desempregado. Por isso, fundo de emergência e seguro são 2 pilares complementares. Se ainda não tem um, comece hoje mesmo. Mesmo 200 ou 500 euros já são um passo importante. A liberdade financeira não surge de saltos enormes, mas de pequenos gestos consistentes. Quando possui este colete salva-vidas, vive com mais tranquilidade. Cada imprevisto deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas um obstáculo momentâneo. E essa paz dá-lhe confiança para avançar para o próximo nível da sua jornada financeira. E quando a defesa já está assegurada, chega o momento de construir o ataque. Aprender a investir com inteligência e fazer o dinheiro trabalhar por você. Passo 4.
Investir com inteligência. Fazer o dinheiro gerar dinheiro. Já se perguntou por que é que algumas pessoas, mesmo trabalhando as mesmas 8 horas que você, conseguem aumentar o patrimônio rapidamente, enquanto outras lutam para pagar as contas? A diferença está em saber pôr o dinheiro a trabalhar para si. Quem quer alcançar a liberdade financeira pessoal precisa de mais do que poupança, precisa investir de forma inteligente. Poupar é essencial, mas investir é o verdadeiro caminho para a riqueza. A inflação corrói o valor do dinheiro ao longo do tempo. Se deixar as suas poupanças paradas numa conta, estará lentamente a perder poder de compra. Investir de forma estratégica permite não só proteger, mas também multiplicar o seu capital. Existem várias opções de investimento, cada uma com diferentes riscos e retornos. Ações oferecem maior potencial de valorização a longo prazo, mas com maior volatilidade. Obrigações, mais estáveis, indicadas para quem procura rendimento fixo. Imóveis, muito valorizados, especialmente em Portugal, mas exige capital elevado e baixa liquidez. Fundos de investimentos e ETFs, diversificados e acessíveis, ideais para principiantes. Ouro, moeda estrangeira ou ativos alternativos, usados como proteção em tempos de instabilidade econômica. Um caso real: um jovem profissional decidiu investir €200 por mês num ETF que seguia o principal índice da Bolsa Portuguesa. Durante 8 anos, nunca retirou dinheiro, mesmo quando o mercado caiu. Graças ao poder dos juros compostos, transformou pouco mais de €20.000 acumulados em quase €40.000. A lição é clara: não é preciso começar com grandes quantias, mas sim com paciência e disciplina. O ponto-chave é conhecer o seu perfil de risco. Se é conservador, escolha produtos estáveis como obrigações ou depósitos. Se é jovem e pode esperar décadas, pode assumir mais riscos com ações ou fundos de crescimento. Não existe fórmula única, mas há uma regra que nunca muda: nunca investir em algo que não compreenda. Outro princípio fundamental é a diversificação. Não concentre todo o seu dinheiro em um único ativo. Distribua em diferentes áreas, reduz os riscos e aumenta a segurança da sua carteira. E nunca esqueça o poder dos juros compostos, os juros sobre os juros, que fazem o capital crescer exponencialmente ao longo do tempo. Quanto mais cedo começar, maior será o impacto. A maior armadilha dos iniciantes é esperar o momento perfeito. Esse momento nunca chega. Os mercados estão sempre em movimento. Se esperar demais, perderá oportunidades. O melhor é começar agora, ainda que com pouco, aprender com a prática e evoluir. Transforme o investimento num hábito mensal, tal como paga a eletricidade ou a renda. Constância é mais importante do que montantes elevados. Investir com inteligência não é apenas acumular riqueza, é encurtar o caminho para a liberdade financeira pessoal. Passo 5. Construir múltiplas fontes de rendimento. Não dependa de um único trabalho. Você já percebeu por que milhões de pessoas entram em crise financeira após um simples imprevisto? É porque vivem dependentes de apenas uma fonte de rendimento. Quando o emprego desaparece, o salário também desaparece, e com ele, todos os planos desmoronam. A liberdade financeira não vem do quanto você ganha agora, mas de quantos fluxos de rendimento sustentam a sua vida. A diferença entre os ricos e as pessoas comuns está na forma de lidar com o dinheiro. O cidadão comum trabalha para ganhar dinheiro. Já os ricos criam várias fontes de rendimento, de forma que o dinheiro flui naturalmente para eles. Como disse Warren Buffett, nunca dependa de apenas uma fonte de rendimento. Invista para criar uma segunda. Muitos acreditam que criar uma nova fonte de rendimento significa trabalhar mais horas. A verdade é que não se trata de trabalhar mais, mas sim de trabalhar de forma mais inteligente. Alguns exemplos práticos: rendimento ativo, proveniente do seu trabalho direto, como salário, projetos freelancer ou atividades paralelas. É essencial, mas frágil, pois depende da sua saúde e tempo. Rendimento passivo, o verdadeiro caminho para a liberdade financeira. Vem de ativos, sistemas ou produtos criados uma vez e que continuam a gerar fluxo de caixa. Exemplos: aluguer de imóveis, dividendos, royalties de livros, cursos online,
Canal de YouTube. Rendimento de investimentos, obtido ao colocar o dinheiro a trabalhar por si. Imóveis, ações, fundos de investimento. Aqui, o segredo é gestão de risco e alocação estratégica. O ponto-chave é não colocar toda a confiança em apenas uma fonte. Se tiver 3 rendimentos e um deles parar, ainda restam 2 para sustentar o seu estilo de vida. Mas se tiver apenas um, basta um imprevisto, desemprego, doença ou crise para mergulhar em dificuldades. Imagine o rendimento como um rio. Se existir apenas um afluente, qualquer obstáculo pode secar o curso de água. Mas se tiver vários, o rio continua cheio mesmo que um seque. Este é o segredo aplicado constantemente pelos ricos. Um exemplo real. Um engenheiro informático, além do salário, criou um canal no YouTube sobre programação. No início, o rendimento era mínimo. Após 2 anos, o canal passou a gerar 15 mil euros mensais em publicidade e cursos online. Paralelamente, investiu parte do salário em ETFs. 5 anos depois, possuía 3 fontes sólidas: salário, YouTube e investimentos. Ele poderia deixar o emprego a qualquer momento sem perder a segurança financeira. Você pode estar pensando, mas eu não tenho nenhuma habilidade especial. A verdade é que qualquer pessoa pode começar com passos simples: alugar um quarto, vender produtos online, fazer trabalhos de freelancer, investir pequenas quantias em fundos, transformar um talento em serviço. O mais importante é dar o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Construir múltiplas fontes de rendimento é como erguer vários pilares para sustentar uma casa. Quanto mais pilares, mais resistente ela será diante das tempestades. Passo 6. Gerir riscos e proteger o patrimônio. Pode levar décadas para construir um patrimônio, mas um único imprevisto, uma doença grave, uma crise econômica, um investimento mal calculado, pode destruir tudo. A verdadeira liberdade financeira não vem apenas de ganhar dinheiro, mas de saber protegê-lo. Os ricos não pensam primeiro em multiplicar, mas sim em blindar. É esta proteção que lhes permite atravessar crises sem perder o rumo. Existem 3 áreas principais de risco a gerir: riscos pessoais e de saúde. Uma doença inesperada pode consumir todas as poupanças. O seguro de saúde e de vida são defesas fundamentais. Riscos de investimento. Todo investimento envolve risco. O segredo é diversificação. A regra de ouro é: nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Combine ações, imóveis, fundos e liquidez para garantir equilíbrio. Riscos legais e de segurança patrimonial. Muitos perdem tudo por falta de atenção à parte legal. Contratos claros, registros oficiais e apoio de especialistas são indispensáveis para proteger o que construiu. Um caso real. Uma família com emprego estável comprou um apartamento para arrendar. Tudo parecia perfeito, até que o pai ia adoecer. Graças ao seguro de saúde e ao fundo de emergência, não precisaram vender o imóvel ou contrair dívidas. O arrendamento continuou a gerar renda, mantendo a família segura. O que distingue quem alcança a liberdade financeira não é a ausência de riscos, mas sim a preparação para enfrentá-los. Se ganhar dinheiro é uma corrida de velocidade, gerir riscos é a maratona que garante chegar até o fim. Mas proteger não basta. É preciso também um plano para que o patrimônio cresça, sustente e conduza à verdadeira liberdade. Esse é o próximo e decisivo passo: construir um plano financeiro a longo prazo. Passo 7. Construir um plano financeiro de longo prazo. Viver a verdadeira liberdade. Imagine que já possui uma renda estável, poupa com disciplina, investe de forma inteligente e sabe gerir riscos. Mesmo assim, sem um plano de longo prazo, corre o risco de parar no meio do caminho. Este último passo é o seu mapa, o guia que o ajudará não apenas a alcançar a liberdade financeira, mas também a mantê-la por toda a vida. A liberdade financeira não é um destino final, mas sim uma viagem. Para percorrer esse caminho de forma completa, é essencial ter um plano claro, estruturado e ao mesmo tempo flexível para se adaptar às mudanças inevitáveis da vida.
Um plano financeiro de longo prazo gira em torno de 4 pilares fundamentais. 1. Definir o objetivo final. O que deseja conquistar com a sua liberdade financeira? Aposentar-se aos 40 anos? Viajar pelo mundo? Ter mais tempo para a família? Cada pessoa terá um sonho diferente e esse objetivo será a bússola que orientará a forma como organiza o seu dinheiro. Exemplo: se deseja aposentar-se aos 40 anos, terá de poupar mais cedo, investir mais agressivamente e cortar despesas de forma mais rigorosa do que alguém que planeia parar aos 55. 2. Planear o fluxo de caixa a longo prazo. Não pense apenas nos ganhos e gastos atuais. Projeta a sua vida financeira para os próximos 10, 20 ou até 30 anos. Inclua fatores como inflação, educação dos filhos e cuidados de saúde na velhice. Uma regra prática muito usada é a regra dos 4%. Se quiser viver com tranquilidade na reforma, assegure-se de que os seus ativos permitem retirar 4% ao ano sem comprometer o capital. Exemplo: se deseja gastar 20 mil euros por ano após a reforma, precisará de pelo menos 500 mil euros investidos para sustentar esse padrão de vida. 3. Reequilibrar e ajustar continuamente o plano. A vida muda. Quando jovem, pode assumir mais riscos em busca de crescimento, mas a partir dos 50, a prioridade passa a ser preservar o capital e manter um fluxo estável. Por isso, é essencial rever o plano anualmente. É como conduzir numa viagem longa. Não basta acelerar, é preciso verificar o painel de controlo e corrigir a direção sempre que necessário. 4. Investir em si mesmo e nas próximas gerações. Um plano de longo prazo vai além do dinheiro. Inclui o desenvolvimento pessoal, a educação e o legado que deixará para a família. Acumular apenas património não basta se não transmitir também conhecimento e valores. Exemplo real: em Londres, um empresário de sucesso não deixou apenas os bens materiais, mas também cadernos com anotações sobre como gerir finanças pessoais, princípios de investimento e erros que cometeu. Os filhos herdaram não só riqueza, mas também sabedoria, e isso fez toda a diferença. As ações práticas para começar já. Escreva o seu objetivo financeiro final em números concretos. Calcule quanto precisa para o alcançá-lo. Estruture um plano de poupança, investimento e consumo para pelo menos 10 anos. Reveja o plano todos os anos e ajuste às novas circunstâncias. Invista em educação, saúde e relações. São ativos invisíveis que sustentam a liberdade ao longo da vida. Uma história inspiradora. Nos Estados Unidos, Vicki Robin, uma mulher de origem simples e com rendimentos modestos, conseguiu alcançar a liberdade financeira. Ela poupava mais de 50% da sua renda, investia com regularidade e, após 20 anos, aposentou-se aos 40 anos. Mais tarde escreveu o livro Your Money or Your Life, que inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. A mensagem é clara: um plano de longo prazo não é privilégio dos ricos. Qualquer pessoa disciplinada e persistente pode conquistar a independência financeira. A mentalidade certa. O plano de longo prazo não é um documento frio, mas sim um mapa que conduz à serenidade. Quando sabe para onde vai, cada decisão ganha propósito e cada escolha financeira aproxima-o da sua liberdade. Chegamos ao fim dos 7 passos, da gestão de despesas, poupança e investimento, à construção de múltiplas fontes de rendimento, gestão de riscos e planeamento de longo prazo. Este não é apenas um guia teórico, mas sim um verdadeiro manual para transformar a sua vida. Se algo que precisa de reter é isto: a liberdade financeira não é para os impacientes. Os ricos não ficaram ricos da noite para o dia e consigo não será diferente. Mas se começar hoje, passo a passo, verá mudanças em 1 ano, em 5 anos e até para toda uma geração. O maior perigo está nos maus hábitos financeiros. Trabalhamos duro, mas gastamos em excesso. Contraímos dívidas para prazeres imediatos e esquecemos o futuro. A verdade é dura. Se não controlar o seu dinheiro, será ele a controlar a sua vida. Por isso lhe pergunto, destes 7 passos, qual considera ser o mais difícil para si neste momento? Deixe o seu comentário. Partilhar experiências ajuda toda a comunidade a crescer.
A liberdade financeira não é apenas um objetivo pessoal, mas também um compromisso social. Quanto mais pessoas dominarem as suas finanças, menos dívidas teremos, menos stress existirá e mais oportunidades surgirão. Se este vídeo foi útil, inscreva-se no canal. Aqui partilho as estratégias e os métodos mais práticos para alcançar a liberdade financeira pessoal. Não se esqueça de deixar o seu gosto, ativar as notificações e partilhar com os amigos. Juntos, podemos construir uma comunidade forte e financeiramente consciente. E lembre-se, o que partilhei hoje é apenas o começo. Nos próximos vídeos, exploraremos em profundidade cada ferramenta e cada estratégia para transformar a liberdade financeira de um sonho distante numa realidade concreta. Obrigado por assistir até ao fim. Até breve.